neuromarketing une ciência aos conhecimentos de marketing. Quando aplicado ao mercado imobiliário, ele tem o intuito de usar influências para que os possíveis compradores se sintam cada vez mais atraídos por um determinado produto, no caso, os imóveis. Não é lavagem cerebral, é ser direto, efetivo e econômico na hora da persuasão. O neuromarketing é vender ao subconsciente, diretamente ao cérebro. Hoje a gente recebe a Ivna Moraes. Ela é doutoranda e mestre em neuromarketing. Obrigada por ter vindo, Ivna. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz. O que te atraiu pelo neuromarketing? Eu adoro estudar o comportamento do consumidor, né? E eu vi na vertente do neuro uma forma de você conhecer o consumidor mais a fundo, porque tudo começa no cérebro, né? Ele é quem comanda o corpo todo, então foi um amor à primeira vista. E é tão recente, né? Há pouco, se a gente for comparar, faz pouco tempo que os especialistas, né, que os cientistas estão estudando neuromarketing, né? Ele tornou-se mais, vamos dizer que mais conhecido recentemente, né? O marketing sempre teve aquela base bem fundamental do 1.0, os 4 P's de marketing, né? Então, tudo foi muito ligado ali à teoria, e aí aos poucos o neuromarketing foi surgindo, né? Até porque é uma ciência, né? Na verdade, assim, a gente não pode dizer que o neuromarketing é uma ciência, mas ele está ligado, pelo estudo do cérebro, à ciência. E aí a gente depende de outras ferramentas para fazer uma pesquisa de neuromarketing. Então não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Vamos dizer assim, a pesquisa efetiva do neuromarketing é completamente diferente de uma pesquisa qualitativa e a quantitativa, que é aquela comumente utilizada. Então ele aos poucos está ganhando aí a efetividade no mercado. Muitos chamam de o marketing das emoções. Porque o neuromarketing ele está diretamente ligado aos hormônios, às sensações, às emoções, né, ao inconsciente. Então, quando a gente fala sobre o prazer da compra, por exemplo, que libera um hormônio que chama dopamina, então muita gente liga o neuromarketing a essa situação de emoção, né? E através do neuromarketing também, através de poucas coisas que a gente consegue aprender com o neuromarketing, a gente ativa alguns gatilhos cerebrais que transformam as decisões rápidas de compra. Eu pesquisei uma frase que eu achei muito interessante, que eu descobri aqui, ó. Onde há uma necessidade, há um problema a ser resolvido. E quando isso é feito de maneira amigável, pessoal e humana, as chances de gerar vendas são muito maiores. A gente sempre... O que isso quer dizer? A gente sempre fala que você precisa gerar, né? Você precisa trabalhar a necessidade do cliente. Então, muitas vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Eu já vi casos de cliente pesquisarem coisas que não tinham absolutamente nada a ver e explicar o que ele queria. Então, você precisa gerar essa conexão, criar essa conexão com o cliente para, através dessa conexão, entender qual é a necessidade dele e fazer com que ele se sinta atraído pela compra. Ou até mesmo fazer com que ele sinta a necessidade de ter algo para ter o desejo da compra. E aquele cliente, Ivna, que é muito fechado, que ele chega no estande ou naquele imóvel e ele não dá quase nenhuma informação para o corretor. Como é que o corretor pode perceber o que aquele cliente realmente precisa? No primeiro momento, quando a gente fala de conversar, se ele não quer, né, abrir um pouco a vida dele, é tentar perceber se ele veio com filho, se ele veio com esposa, o que ele está procurando, tentar perceber um pouco as conexões que ele transmite, porque o corpo propriamente fala, né? E aí deixar com que o cliente também fale um pouco mais, antes de vir a ansiedade, né, de já ir falando tudo que aparece, é isso, aquilo, falando de metro, de preço, para que depois que ele consiga se sentir mais agradável com o momento, né, mais relaxado com a situação, você consiga também abranger a necessidade, a real necessidade dele, né? A gente sempre fala que tem que deixar o cliente falar. E se ele não quiser, tenta criar conexão com outras coisas que não sejam a venda do imóvel, né? Por isso que eu falei, procurar ver se ele veio com filho, se ele veio com esposa, para poder aos poucos
abrindo, né? Saber o que ele gosta, se ele está com cachorro, e aí ganhando essa abertura na conversa. Então, num primeiro momento, é mais interessante o corretor escutar mais do que falar. Ah, sim, com certeza, sempre. O escutar é fundamental para que você possa criar indiretamente ali na hora da conversa uma estratégia para poder abordar o cliente da melhor forma, né? A gente sempre fala, muitas vezes o corretor quer levar todas as informações de uma só vez, apresentar vários imóveis, e muitas vezes a gente precisa entender mais quem é o cliente que está ali na nossa frente, quem é o cliente que está até conversando com a gente, muitas vezes, né? Hoje, na maioria das vezes, a conversa começa pelo WhatsApp, para depois a gente poder mostrar as opções que existem no mercado, né? Eu consumo muito material sobre o mercado imobiliário e eu já observei também que muitos corretores falam que o cliente, às vezes, até se incomoda com aquele corretor que está perguntando muito sobre a vida dele, ele se sente um pouco invadido. Mas a gente percebe também que é aquela ansiedade que o profissional está de saber o perfil do cliente, de conhecer o perfil do cliente. E aí, quando uma conversa flui naturalmente, você deixa com que o cliente fale, muitas vezes você consegue pegar gatilhos sem que ele perceba. E essa é a melhor forma de você introduzir. Por exemplo? Tentar começar com assuntos que não sejam diretamente ligados ao imóvel. Tudo bem, existem aqueles clientes que são, eu vim aqui tratar isso, né, que são bem diretos. Tem alguns que realmente vão ser um pouco mais difíceis, mas aí o corretor precisa ter um pouco de jogo de cintura, né, e jogar um pouquinho, mas como é que eu posso lhe ajudar? O que é que o senhor gosta? Para ver se o cliente vai se abrindo, né? Todo mundo, no fim, pode parecer um pouquinho duro, mas aos poucos vai ali se abrindo um pouquinho, vai de criar conexão, né? Quais as vantagens de usar o neuromarketing para vender imóveis? O neuromarketing atua diretamente na decisão. Então, a gente fala assim, tem um professor que chama Marcelo Peruso. Eu gosto muito de usar o exemplo dele, porque ele traz uma forma de entender o neuromarketing bem simples. Ele criou em 3 frentes do cérebro personagens. Então, a gente fala que o cérebro é dividido em 3 frentes, vamos dizer assim. A base do neuromarketing seria essa, que seria a princesa, que é o lado emocional da gente, o macaco, que é o lado irracional, e o Einstein, que é o lado racional, né? Foi a forma que ele criou da gente tentar entender quais são as 3 frentes que guiam as nossas decisões. E aí com o neuromarketing você consegue ter formas de abordagem tanto para a parte irracional, que a gente chama do macaco, né? Como atingir o macaco. Isso é mais usado no varejo, nas compras rápidas, nas decisões, né? Que a gente fala não precisam tanto de pensar, né? O cliente vai logo na decisão imediata. E aí também como atingir a princesa e o Einstein, que é a parte racional. Então, muitas vezes, você utiliza do neuromarketing para poder atingir uma dessas frentes para conseguir a compra no final, a venda, né? Na verdade, no final. Ficou confuso? Não, dá para... Eu sempre gosto de usar esses 3 personagens porque eles ficam bem claros. A gente não precisa decorar neocórtex, pré-frontal, alguma coisa assim, que são os nomes mais científicos. Quando a gente usa de personagens, né, fica uma coisa mais fluida de entender. Os gatilhos são os estímulos que o cérebro humano recebe para a tomada de decisão. O neuromarketing para o mercado imobiliário, esses estímulos são essenciais, por isso a gente preparou 6 dicas de gatilhos mentais, né? Eu dei uma pesquisada e descobri gatilhos ligados à área do mercado imobiliário. E eu gostaria que você me confirmasse, falasse da semelhança do cliente, do aroma, da música, da sensação de escassez, que hoje em dia essa palavra está muito em moda no marketing digital, do uso de palavras-chave e da imagem pessoal. Vamos por partes, né? Vamos começar. Quando a gente fala de cheiro, tato, sensação, a gente fala do marketing sensorial, né? O consumidor, ele guarda muito os sentidos, então, seja desde o olfato, do tato, do paladar ou da audição, né? Muitas vezes, vou para um exemplo simples, você grava uma música e aí quando você escuta aquela música, você lembra de alguma coisa que se passou, né, na sua vida, em algum momento.
Então, o trabalho do marketing sensorial, ele é fundamental. Você entrar numa loja, aquela loja tem um cheiro específico, uma imobiliária, por exemplo, a imobiliária pode criar a fragrância dela. E aí, em cima disso, toda vida que o cliente sentir aquele cheiro, ele vai lembrar que ele já sentiu em algum lugar. E se for marcante, aí ele vai criar a conexão do cheiro com o local. Muitas vezes também com o corretor, né? Se a gente falar de um corretor autônomo, ele pode trabalhar isso, uma marca dele, o cheiro é uma marca pessoal, né? Quais foram os outros pontos que você falou? Desculpa. É porque Você falou da música, você falou do aroma. Isso. Sensação de escassez. Aí a gente trabalha a necessidade, né? Aí eu volto para falar da necessidade. Você mostrar para o cliente que aquela oportunidade é única e que é verdade. Hoje no mercado imobiliário, as oportunidades que existem, elas são únicas. O cliente acha que muitas vezes a gente está no mesmo patamar de 2013, 2014, 2015, que a gente estava ali com uma super oferta. E não é. Então, criar a escassez, mostrar para o cliente que o preço vai mudar, que aquela realidade vai acabar e que aquele momento é único, é super importante, né? O gerar desejo, criar necessidade no cliente. Da imagem pessoal. A imagem pessoal é tudo, né? A primeira impressão é o que fica. Essa frase, ela é básica, né? Então, você cuidar da sua imagem, primeiro você tem que entender qual é o mercado que você quer atingir. Então, se você quer trabalhar com um público de alto padrão, você precisa se preocupar com isso. Da mesma forma, se você quer trabalhar com um cliente de médio, baixo padrão, por exemplo, você também precisa criar uma conexão com ele. Você também não pode chegar para atender um cliente de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e ir super arrumado. Você vai assustar o cliente. Então, você precisa cuidar da sua autoimagem, criando essa conexão com o cliente. Isso é fundamental. Vou abrir um parêntese aqui. Falando nisso, a gente gravou 2 vídeos, são 2 programas, que é o Sacadas de Comunicação. A gente gravou 2 programas especiais só sobre isso, só sobre dicas de estilo. O consultor de moda Cláudio Ferreira gravou um conteúdo exclusivo para o corretor. Ele ensinou o corretor de imóveis a se vestir e ensinou a corretora de imóveis a se vestir. Ele deu vários exemplos de sapato, como combinar, para as mulheres também bolsa, acessórios. Então tá na nossa playlist, depois que terminar aqui a nossa conversa com a Ivna, você vai lá no Sacadas de Comunicação e assiste esses 2 programas que estão imperdíveis. Legal, super interessante, né? Vou passar também o link para você assistir. Tá ótimo. Voltando para a nossa conversa. Então, contar histórias, Ivna, também é importante, é uma técnica usada também para gerar emoções, interesse, porque hoje, outra palavra também que está na moda é o storytelling. O que significa o storytelling e como ele pode ser aplicado no mercado imobiliário? O storytelling é você contar a história, exatamente o que você falou, né? Você trazer para aquele assunto uma história. E a história nada mais é do que a emoção, né? Você criar essa conexão com o emocional. Você contar de forma leve sobre um assunto que o cliente vai ficar interessado. Eu sempre falo assim, quando a gente vai trabalhar principalmente a base de busca de lead, que hoje é a forma mais rápida que tem, lógico, de conseguir um cliente, né? De pelo menos começar uma conversa. Além de você trabalhar os seus patrocinados normais, como você faz, né, como o corretor faz, independente do segmento que ele atua, ele trabalhar uma base que a gente chama de funil de vendas, né, onde ele vai criar essa conexão com histórias, com assuntos sobre o dia a dia, com informações relevantes para o cliente, para que aos poucos o cliente se atraia sobre aquela situação. E muitas vezes aí a gente volta para um dos assuntos que foi mais falado, o criar a conexão, o gerar a necessidade, né? Você trabalhar esse leve desejo, muitas vezes a pessoa tem a intenção de compra, mas não é uma intenção de compra imediata. E aos poucos você criando aquele desejo, quando ele tiver com a intenção de compra bem ativa, ele vai procurar o corretor que deu mais atenção para ele. A psicologia das cores também pode ser usada nas campanhas de marketing de uma imobiliária? Como é que você pode trabalhar as cores? Aí a gente também, quando a gente fala do marketing sensorial, né, que eu falei agora há pouco, a gente fala também dessa conexão com a visão, né? Primeiro você ter
alguma marca, alguma influência, assim, quando você é um corretor autônomo, você ter a sua marca mesmo, né, personificada, é o ideal. Até para você criar uma referência. Marca que você fala, a gente está falando especificamente da logomarca ou do logotipo, ou é marca no sentido de branding, de você trabalhar a gestão de marca? Que assim, logomarca, logotipo, hoje elas são praticamente uma coisa só, né? A gente divide assim, quando é logotipo, é referente a um produto, alguma coisa, uma marca, eu prefiro falar que a gente hoje trabalha mais a marca. E a marca seja tanto o nome, quanto o posicionamento, quanto o branding, tudo isso está ali, na verdade, envolvido com o brand, né? O posicionamento. E aí, em cima da sua escolha de posicionamento, você colocar a cor ideal, porque tem cores que remetem à rapidez, então o vermelho são aquelas coisas que remetem à alimentação, a uma sensação mais rápida, você não deixa com que o cliente relaxe. Aí você trabalha mais outras cores que tragam essa sensação de relaxamento, para o cliente poder se sentir agradável e ficar mais tempo no espaço. Isso daí também atrai diretamente o cliente, entendeu? Hoje, no caso, a gente percebe, né? Tem muitos corretores autônomos criando sua própria marca. O que a gente vê é que uma pessoa faz naquela identidade visual, com aquelas cores, aí todos os outros vão na mesma linha, meio que copiando ou se inspirando, ou fazendo espelhamento, né? Qual é, como é que eu posso dizer? O que isso traz, de repente, de algo negativo para aquela pessoa que, eu vi aqui que está dando certo, eu vou por essa linha aqui. E ele não pensa na pessoa dele, né? Na identidade dele. Ele se identifica com aquela marca ou é só porque ele viu em algum canto, ele achou legal e ele está reproduzindo? Assim, existe, né, aquela época, todo mundo usa preto com branco, né, todo mundo usa o azul escuro, e muitas vezes eu sou daquela que levanta a bandeira de que você precisa ter sua própria referência, né. É uma moda, assim como qualquer outra parte, seja fashion, seja arquitetura, seja, né, qualquer segmento que a gente venha, é uma moda e aí no momento todo mundo quer usar aquela cor da moda, né? Aquele layout da moda, vamos chamar assim. E eu acredito que, assim, primeiro ponto, você precisa ter cuidado, né, com o seu posicionamento, porque trabalhar na moda, a moda passa, né? Então, ou você vai precisar estar se renovando. Pensa no que você quer atuar, como é que você quer agir, quem é você, o que você quer passar, qual a imagem, né, corretor, que você quer passar. E aí, em cima disso, você tentar levar para a sua marca, para a sua identidade, o seu eu. Né? É a base para você poder transformar a sua identidade com solidez, com garantia, com uma referência, para criar exatamente a base, né, dentro do seu segmento. E que a pessoa se identifique, né? Que de repente você, sendo quem você é, com você descobrindo os seus diferenciais, você consiga ter aquela identidade, né, marcante, e você consiga ter seu público, ter a sua carteira de clientes. Exato. Se identificar, né, seja com uma construtora, seja com um segmento, seja com um estágio de produto. Tem corretores que gostam mais de trabalhar lançamento, tem corretores que já gostam mais de trabalhar imóveis prontos, avulsos, ou até mesmo alto padrão. Então, e uma coisa assim que é base também, né? Todo início, ele vai ser mais difícil, mas com persistência, foco, paciência e principalmente, essa palavra que eu já falei, foco. Aos poucos o resultado chega e aí você cria você vira a referência, né? Você cria a sua identidade e o seu papel no mercado. O corretor de imóveis que queira estudar mais sobre neuromarketing para poder vender mais, para poder conseguir entender o comportamento do cliente, onde é que ele pode estar buscando esse conteúdo? Hoje a gente já tem várias ferramentas, né?
Já tem alguns livros que são interessantes, como esse mesmo que eu falei do professor Marcelo Peruso. Ele tem um livro que chama As Três Mentes do Neuromarketing, e é um livro bem básico, bem legal, para quem quer aprender ali, né, aos poucos. Existem também outros livros, outras literaturas que ajudam na parte de negociação, na parte de neuroeconomia, que também é um assunto novo. Tem vídeos também no YouTube, que você pode pesquisar sobre o tema. Então, assim, aos poucos já existem mais ferramentas sobre o assunto. Queria te agradecer por ter vindo aqui ao programa Conexões Imobiliárias, por ter partilhado tanta coisa interessante sobre neuromarketing. A gente ainda tem muito aí o que aprender, mas eu acho que realmente tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. E, assim, o neuromarketing é um assunto enorme, né? A gente abre várias vertentes. Então, sempre que precisarem, eu vou estar à disposição. A gente pode escolher um tema específico ali, trabalhar aquele assunto para que a gente possa desenvolver um pouco mais, porque eu falei muito pouquinho do mundo que é por trás de todo esse neuromarketing, né? E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser ter acesso aos nossos outros conteúdos, como o programa que eu falei sobre moda e estilo para corretores de imóveis, é só ir na nossa playlist. Semana que vem, a gente está aqui de volta. Tchau!